Olá você, aqui é o Ademir Bassanese, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Apaixonados por Mecatrônica. E nessa aula eu vou falar sobre tipos de variáveis e instruções matemáticas e algumas outras instruções também, utilizando aqui o Codecias, e dentro desta série de vídeos CLP do básico ao avançado. Então, quando a gente trabalha com CLP, a gente tem que fatalmente trabalhar com dados, né? Com variáveis, informações dentro do CLP, troca de dados de CLP com EHM, de CLP com supervisório, e aí a gente vai se deparar com vários tipos de variáveis diferentes. Então, eu listei aqui as principais tipos de variáveis, né? O primeiro tipo são as variáveis chamadas de booleanas. Então, as variáveis booleanas ou bool, elas têm apenas dois estados, né, ou 0 ou 1, são associadas, né, a elementos que têm apenas dois estados, né, ou aberto ou fechado, ou ligado ou desligado, né. Então, um contato aí de um sensor, um contato de um botão, o acionamento de uma lâmpada, o acionamento de uma válvula digital, enfim. Então, essas variáveis booleanas são utilizadas, né, nesses casos. Eu tenho as variáveis inteiras, né, que é o integer, que trabalham com números naturais, né, números naturais 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 10, 20, 30, 1000. É o tipo da variável mais utilizada aí em programação, são as variáveis inteiras. Para fazer contagem de peças, para fazer controle em várias técnicas e métodos sequenciais a gente utiliza, tem um método que é o cascata elétrica com variáveis, então a gente utiliza uma variável inteira para controlar em qual parte do movimento da máquina que se está, né? Nós também temos variáveis do tipo real, que são variáveis que trabalham em ponto flutuante, então para trabalhar com números quebrados, né? Com números depois da vírgula. Temos a variável time, que trabalha hora, minuto, segundo. Temos a variável data, que aí sim é o calendário, né? Utiliza o calendário, ano, mês, dia. E, finalmente, nós temos as variáveis de texto, as variáveis e tipo string. Então, nessa aula de hoje, eu vou falar sobre as variáveis booleanas e depois, principalmente, sobre as variáveis inteiras. As variáveis booleanas, elas possuem apenas dois estados, né? Ou true, que é verdadeiro, ou falso, que é zero. Embora ela tenha só dois estados e utilize um bit só para o seu valor, na memória aqui do Codesys ela gasta, né, ela utiliza 8 bits de memória. E agora sim eu quero falar mais detalhadamente sobre as variáveis inteiras, então. E falar o seguinte, existem vários tipos de variáveis inteiras, né? Não é uma só, né? Não é só a variável int, por exemplo, aqui, ó, int, né? Então, o que modifica aqui cada uma desses tipos de variáveis, né? O tipo da variável é o mesmo, que ela é inteira, porém, o tamanho dela é diferente, né? Então, por exemplo, uma variável aqui do tipo byte, ela é inteira, só que ela trabalha só, ela tem só 8 bits de tamanho, ou seja, ela comporta valores de 0 a 255. Né? Já uma variável word, por exemplo, ela tem o dobro de bits, né? Porém a capacidade de armazenamento é muito maior, ou seja, ela é de 0 até 65.535 os valores que eu posso armazenar nessa variável. E vejo, valores positivos apenas. Né? Ah, eu preciso trabalhar com valores negativos, então eu já tenho que vir aqui por um signed_int, né? Ou por só um int, que é de 16 bits, porém de menos 32.768 até 32.767, né? E aí, na frente aqui do nome da variável, pode ter algumas letras, né? O D quer dizer doble, o L quer dizer long, o S quer dizer signed, de sinal, e o U quer dizer unsigned, que é sem sinal, tá? Então, é muito importante aqui a gente ter em mente essa tabela, né? Para poder controlar o valor da variável. Se, por exemplo, digamos que uma variável byte, né, que é de 0 a 255. Se eu jogar um valor 1000 para essa variável, o que acontece? O que vai acontecer com ela? Então, é isso que eu quero mostrar agora aqui dentro do Codesys, então. Vamos lá. Então, vamos fazer agora umas instruções simples aqui. Eu tenho um programa zerado aqui, um programa em branco, e agora eu vou
colocar aqui então um contato aqui de um botão, vou chamar de botão up, né? Tem um botão up. Vejam que ele já vai autodeclarar, criar uma variável booleana chamada botão up, e já está aqui na minha lista. E esse meu botão up, o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar aqui uma variável, uma instrução matemática de adição. Então, tá? Então, olha só, toda vez que eu clicar no botão, eu vou colocar uma variável chamada valor. Vou botar assim, valor. Variável valor. Eu não quero que seja inteira, eu quero que seja byte. Byte, que é o primeiro tipo ali. Variável byte vai receber 1. Vai receber ele mais 1. Eu vou adicionar 1 à variável valor e vou jogar. E esse resultado vai ser escrito aqui na variável valor. Veja que ele já declarou a variável valor, ela é do tipo byte. Então, só relembrando, uma variável do tipo byte, ela trabalha de 0 a 255 apenas. E agora, vou criar um novo network abaixo. Agora, o meu botão down aqui. Vamos lá, botão up e botão down. Botão down, ele vai criar o botão down. E eu vou usar a instrução sub aqui do lado. Então, eu vou subtrair da variável valor, eu vou subtrair uma unidade. E o resultado disso vai ser jogado na variável valor. Tá? Então, isso que vai acontecer. Agora, para esses botões, né, para eu poder utilizar eles aqui, então aqui na visualização, eu vou colocar aqui, puxar aqui um botão, 2 botões na verdade, né? Um botão e mais um outro botão aqui. Então, o primeiro vai ser o meu botão up e o outro vai ser o botão down. Aqui, para a gente associar este botão à minha variável que foi criada, então eu tenho que vir aqui em variable, né? Variable. E selecionar dentro da aplicação, dentro do PLC-PRG, o botão que eu quero. Então, o botão up aqui, e esse aqui eu vou associar ao botão down. Botão down. Detalhe, esses botões eles podem ser de impulsão ou do tipo toggle. Então, ele já vem com toggle, né, por default aqui. Então, eu tenho que colocar ele tipo taper. Tipo taper quer dizer de impulsão. Tá? Eu vou salvar. E agora vou compilar aqui e transferir. Vamos ver o que vai acontecer com a minha variável valor. Eu já estou compilando aqui. Maravilha, sem erros. E agora eu vou logar. Vou ter que logar 2 vezes, porque é a primeira vez que eu estou logando aqui. Então, ele já logou uma vez, já se comunicou aqui com o meu CLP virtual e agora eu vou fazer um login novamente para ele transferir o programa. Aí, a partir da segunda vez que eu faço isso, aí já não preciso mais. É uma vez só que eu transfiro. Transferiu, está em stop, eu vou botar em run. Vou fechar aqui. Agora a gente vai, vou colocar em 2 abas aqui para a gente poder visualizar. Muito bem. Então, aqui o meu botão up. Então, vejo, quando eu clicar aqui, ó, opa, caramba, mas era para somar 1 ao valor. Vejo que ele está somando um monte de valor, ó, né? Então, vejam que, e o down, vamos ver o down agora, ó, 49, 44, 34, então, vejam que aqui ele faz continuamente essa instrução, enquanto for verdadeiro, enquanto esse botão estiver pressionado, ele faz essa instrução continuamente, ele não faz apenas uma vez, né? Então, eu não tenho um controle de borda de subida aqui no Enable, por exemplo, então eu tenho que fazer isso externamente, né? Então, como é que eu faço isso? Posso fazer isso de 2 formas. A primeira delas é transformar esse contato aberto normal num contato de pulso. E aí eu venho aqui no Edge Detection, né? Então eu coloco o P, que é uma borda positiva,
Então ele sempre vai ser verdadeiro quando tiver uma borda positiva, ou seja, de 0 para 1 quando o botão for pressionado. No próximo, e aí somente nesse ciclo de scan que vai ser verdadeiro, então, a passagem lógica aqui, né, do botão habilitando o enable para fazer a adição. No segundo ciclo de scan, se eu ficar com o botão pressionado, ele não existe mais borda, então ele vai esperar eu tirar o dedo do botão e acionar novamente. A mesma coisa aqui no down, eu poderia usar a mesma estrutura, porém eu vou usar uma outra aqui para mostrar para vocês aqui, que é um operador de borda aqui, ó, que é um trigger. Eu tenho o Falling Edge e o Rising Edge. Então eu vou arrastar aqui um Rising Edge. Tá? Eu coloco ele aqui na frente, ele vai instanciar, né? E o Rising Edge, então, ele vai fazer o mesmo papel da borda positiva aqui. Então ele vai verificar aqui a borda de subida e vai liberar a saidinha Q dele somente quando tiver uma borda da entrada. Tá? Então, existe uma diferença entre eles? Sim, existe, né? Existe uma diferença que aqui ele está associado somente ao botão. Aqui no Rising Edge, nesse bloco, ele está associado tudo ao que vem antes dele. Né? Toda a lógica aqui, poderia ter 2, 3 botões aqui, e sempre que tivesse uma borda da situação lógica da interação desses botões, ele iria deixar passar a borda, né? Tá? Então, essa é a diferença. Nos CLPs mais antigos não existia esse bloco aqui, existia só o contato de borda mesmo, né? E aí tu tinha que sempre estar associando a uma entrada digital, enfim. Ou você tinha que fazer a lógica, fazia um flag e botava a borda desse flag para o seu programa. Então eles criaram esse tipo de bloco aqui. Então vamos lá, vamos compilar aqui, transferir, fazer o login novamente. Agora o login é uma vez só. Então, muito bem, ele passou aqui. Agora vamos trabalhar então novamente aqui, ó. Ou seja, veja que agora ele trabalha de 1 em 1, né? Ó, 13, 12, 11, 10, 9 aqui, o up, né? Ó, 10, 11, 12. Então agora estou trabalhando 1 em 1. Beleza, vamos ver o que acontece quando eu tiver com o valor 0, 0 e eu dou menos 1, digamos assim, né? Estou com o valor 0 e aí eu dou um botão down. Então eu tenho o valor 0, vou colocar o menos 1 agora. O que vai acontecer será? Veja. Opa, ele não foi para menos 1, porque a variável não permite esse tipo de valor. Veja que ele foi para 255, ele deu a volta na variável, né? Ele jogou o valor máximo dela. Tá? Ó, 255, 254, 253, e se eu der up, né? Então 254 agora, 255 e agora, o que vai acontecer? Ele vai ir para 0, vai para 0, 1, 2, então ele vai fazer a volta. Então, por isso que é importante o programador ele se preocupar com o valor da variável, né? Ele não pode fazer com que a gente trabalhe numa faixa fora do que a variável foi designado, do tamanho dela, né? Senão eu vou ter problemas nas minhas contas matemáticas, né? Então eu sempre tenho que respeitar o limite das variáveis, tá? Então eu queria agora mostrar o seguinte, né? Eu vou colocar aqui fazer uma outra instrução, que é eu colocar um valor 1000 para a variável, né? O que acontece se eu colocar um valor 1000 para a variável? Então, digamos que eu queira transferir para a variável valor um valor 1000. O que vai acontecer, né? Então, olha só, eu vou usar aqui uma instrução de move, então. Uma instrução de move, que eu vou mover. Aqui eu posso... aqui eu vou colocar um botão, então vou botar o botão 1000 aqui, tá? Botão 1000. Por quê? Porque eu quero jogar o valor 1000 para a variável valor. Tá? Muito bem. Agora aqui na minha visualização eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. E esse meu terceiro botão agora ele vai ser o meu botão
que vai jogar aquele valor 1000 lá. Então eu vou mudar aqui a variável e vai ser linkada ao meu botão 1000. Então, tá? Vou salvar. Notem que a variável ficou vermelhinha aqui. Ó. O que quer dizer isso? Ó? Ali já tem uma mensagem. Ó. Não pode converter o tipo int para o tipo byte. Então, ele não tem como converter o valor de 1000 do int para o byte. Mas existem instruções de conversão. Né? Eu vou até compilar aqui para mostrar para vocês. Né? Só para deixar, ó. Então é isso aqui, ele não pode converter o tipo int para o tipo byte, ele não faz isso. Então o Codesys ele já mostra essa mensagem, né? Isso é interessante, porque eu trabalhei muito tempo com microcontroladores e esse tipo de erro de compilação não era mostrado, né? Não era mostrado. Então, na verdade, ele ia passar o valor 1000 para lá, ia dar um jeito, na verdade, ele ia truncar a variável, né? Ele ia fazer a conversão e ia truncar. Então, a gente não sabia que isso ia acontecer. Então, se tu não ficasse controlando exatamente ali as variáveis, você teria problemas depois, né? E muitas vezes tu descobre o problema só quando é tarde demais, quando um lote de máquina já saiu, se você não fez todos os testes perfeitamente, você pode ser tarde, né? Pode atrapalhar isso. Então, aqui existem uns conversores, né? Então, eu vou fazer uma instrução de conversão de inteiro, int, underline, to, underline, byte. E aí eu boto entre parênteses o 1000. Aqui ele vai fazer a conversão. Tá? Ó, int to byte. E aí ele vai fazer a conversão. Vamos ver se ele vai compilar. Ó, já ele vai compilar. Então, ó, já compilou. Então, agora ele vai fazer. Mas que valor a variável valor vai receber, será? Né? O que vai acontecer? Então, vai ser um mistério aqui agora. Vamos ver. Então, olha só, o valor está 2, aí eu dou um up, 3, 4, 5. Ó, quando eu acionar o botão 1000, o que vai acontecer? Olha só, opa, ele recebeu o valor 232. Por que isso, tá, gente? Por quê? Pelo seguinte, isso aqui é muito simples de explicar, né? Não é algo misterioso ou coisa parecida. Isso aqui é uma matemática muito simples, né? E que é importante a gente, como programador, entender isso, tá? Então, vamos lá. Eu mostrei antes que a variável byte, ela pode trabalhar com valores de 0 a 255, ou seja, 256 possibilidades, né? Então, se eu pegar o valor 1000 e dividir por 256, ó, eu tenho 3,9 vezes. Menos 3 igual 0,9 vezes 256, igual a 232. Então, esse foi o valor do resto da divisão, digamos assim. É o resto da divisão. Então, ele não consegue colocar 1000 dentro de 256. Ele colocaria 3,9 vezes. E aí ele vai conseguir colocar só o 0,9 lá, né? Que é uma parte do todo, que é o que sobrou. As outras valores inteiros, digamos assim, né? Do 256 seriam 3,9 vezes 256, mas como não é possível, fica só a sobra lá dessa transformação, digamos assim. Tá? Então é isso que vai acontecer. Então a gente pensa que está jogando 1000 lá para o valor e não está. Né? E aí, como eu falei antes, eu tenho problema. Então eu tenho que controlar muito bem o valor das minhas variáveis. E aí faz sentido a gente mudar o tipo da variável, obviamente. Né? Em vez de trabalhar com byte aqui, eu vou trabalhar com uma variável do tipo int, então, inteira. Né? Aí eu não preciso mais trabalhar aqui com esses conversores. Tá? Simplesmente eu jogo o valor 1000 lá, um botão. Eu posso criar vamos criar um outro botão aqui. Criar uma outra situação só para deixar ficar bonitinho a nosso programa aqui. Eu vou botar um botão 0 aqui.
um botão 0, só para ele ficar bonito aqui. Então eu vou mover o valor 0 para a variável valor. E Ctrl+C, Ctrl+V, um outro botão. Esse botão vai ser o meu botão 0 aqui. Botão 0. Tá? Então, estou finalizando a aula aqui. Se você gostou desse vídeo, gosta desses assuntos, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos de aula, com quem está precisando também desse tipo de informação, né? Vai ser um prazer estar podendo ajudar mais pessoas aí a se desenvolverem então na área de programação de CLP. Então, vamos lá, ó. Começamos com a variável zerada. Eu dou o up aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, botão down. 4, 3, 2. Posso jogar o valor para 1000. Posso jogar o valor para 0. Agora sim eu estou conseguindo trabalhar com a variável e vejam que a variável ela passou a ser inteira. Então, a variável inteira, só retomando lá na nossa apresentação, variável inteira, um int, ela vai de menos 32.768 até mais 32.767. Então, ela possui 16 bits. Mas será que ela, quando eu jogar, ela está em 0 ali, eu jogar um menos, ele vai para menos? Será? Olha lá. Então, estou com a variável zerada, eu vou dar um down agora, ó. Aliás, ela foi para menos 1, né? Ela foi para menos 1, óbvio. Né? Menos 1, menos 2. Tá? Então, será que a gente consegue fazer... Vamos fazer um rapidinho aqui, ó. Quero jogar 32.000, até que é lá, 32.767. Então, 32.765. Vamos fazer isso só para dar um login direto que ele já vai transferir e... Ó, tá? Então, o meu botão 1000 passou a ser 32.765. Foi. Tá lá ele, ó. Aí mais up, 66, 67, ó. E quando eu der mais um up, olha, foi para os menos 32.768. Tá? Então, é assim que procede-se as variáveis inteiras aqui. Vou zerar ela novamente. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.